Oi, gente. É até difícil começar o vídeo assim, desta forma, né? Com o cabelo na toalha, ainda com uma cara assim meio de cansada, né? Mas quando eu começar a falar, vocês vão entender o porquê que eu estou desta forma. Quando eu estava indo tomar banho, eu tive uma revelação, né, nos meus pensamentos, que é é a forma como Deus fala comigo, que eu entendo que é a forma como Deus fala comigo e que muitas das vezes pode ser a forma como Deus quer falar com você, né? Então eu pensei, Deus está falando comigo, mas depois eu vou, né? Depois eu gravo, depois eu falo com alguém. E nesse depois, eu nunca gravo um vídeo. Nesse depois, eu nunca falo com alguém sobre o que Deus falou comigo, sobre uma revelação que Ele me deu. E às vezes a gente pensa, mas para ter uma revelação de Deus, eu preciso ser uma pessoa livre de pecados, eu preciso ser uma pessoa liberta dos vícios, eu preciso ser uma pessoa totalmente diferente do que eu sou. Quando na verdade Deus, Ele fala conosco a todo momento, quando nós pedimos para Ele falar conosco. Então, quando nós damos essa liberdade para Ele, Ele fala conosco, lembrando que Ele não é um Deus que Ele entra sem permissão. Ele primeiro bate na porta, como diz a palavra. A palavra de Deus diz: e Ele bate na porta, e quem ouvir e abrir a porta, Ele entrará e ceará junto com esta pessoa. Então, vocês podem pensar que somente quando vocês forem batizados, ou talvez só quando vocês estiverem livres do pecado, é que Deus vai ter um momento com vocês. E não, Deus, Ele quer todo momento estar com você. Então você pode estar na sua casa, no trabalho, na rua, basta fazer uma oração, né? Como se fosse conversando com um amigo, pedindo: Deus, fala comigo. O que é que eu posso fazer para ti? Como eu posso te adorar? Às vezes a nossa adoração a Deus está num simples gesto de ajudar uma pessoa, ajudar um familiar, ajudar um estranho. Seja às vezes dando uma palavra amiga, às vezes com um gesto. E nessa questão de dar é que Deus falou comigo. Muitas das vezes eu peço muitas coisas a Deus e eu falo: Senhor, eu fico até constrangida de pedir tantas coisas para ti, mas como tu és o nosso Pai, como tu és o meu Pai, tua palavra diz que por acaso pedindo o filho um pão, ele vai dar um pedaço de pedra. E na verdade eu estou parafraseando, né, falando como eu lembro, mas é neste sentido. E continuando, né, nesse versículo que eu citei para vocês, se um filho pedir um pão, por acaso o pai dará uma pedra? Se por acaso nós, seres humanos, somos capazes de dar coisas boas a nossos filhos, imagine o nosso Deus eterno que está no céu, o nosso Deus que nos criou, o nosso Deus que nos ama, né? Então, nessa questão de dar, a gente sempre pede: Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu busco isso, Senhor, me dá, me dá, me dá. Mas, e quando a gente vai começar a dar para o nosso próximo? Dar uma palavra amiga, dar uma esperança para alguém, né? No sentido de não dar algo físico, mas algo espiritual, dar uma palavra amiga, dar um conselho, dar o que nós temos. Então você fica se questionando: mas o que eu tenho, né, para dar? Eu tenho pouca coisa, eu não posso dar o que eu tenho porque eu tenho pouco. Mas às vezes esse pouco que você tem é o pouco que Deus quer que você dê, que você entregue. Porque é no pouco que se transforma muito, como aquele dia que Deus multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos. Talvez aquele menino, se ele parasse e pensasse: poxa, mas o pouco que eu tenho não vai alimentar todas essas pessoas, né? Talvez vai até me faltar amanhã 5 pães e 2 peixes. Então é o momento que a gente guarda só pra gente a bênção, quando na verdade Deus quer que nós compartilhemos a bênção com outras pessoas. Então, se nós pararmos todo o tempo para guardar o pouco que nós temos e não dar e não compartilhar o pouco,
isso nunca vai se transformar muito, isso nunca vai se transformar em algo suficiente para alimentar milhares de pessoas, né? Como foi o caso daquele menino que deu o pouco que ele tinha. Também tem o caso daquela mulher que deu as poucas moedas, se eu não estou enganada, era 2 moedas que ela tinha, ela deu as 2 moedas que ela tinha. Ela deu e Deus não deixou faltar para ela, assim como não deixou faltar para aquele menino que tinha os 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos. Então é o momento de nós nos perguntarmos o que nós precisamos dar para o próximo, o que nós precisamos dar para aqueles que estão ao nosso redor e até mesmo aqueles que estão mais afastados de nós. Seja uma palavra, seja uma conversa, seja dar um pouco do seu tempo para aquela pessoa. Às vezes a pessoa só quer conversar com você, só quer um ombro amigo para poder desabafar, para poder conversar. E aquilo ali é o seu melhor que você vai poder dar para ela. Talvez seja pouco, mas talvez seja o melhor que você possa dar. E na palavra de Deus diz, não vou lembrar o versículo, mas a palavra de Deus diz que aquele que podendo fazer o bem se omite, ele está pecando. Então nós pecamos contra Deus quando podendo fazer o bem nós não fazemos, podendo falar de Cristo nós não falamos, quando nós nos omitimos, né? Antes os cristãos eram perseguidos, eram humilhados, eram mortos em praça pública. Quantos não foram mortos e apedrejados por levar a palavra de Deus? E nós ficamos achando que estamos fazendo muito, só indo aos domingos na casa do Senhor a adorar. E eu me incluo nesse rol de pessoas, infelizmente. Eu acho que é muito já ir no domingo adorar ao Senhor. Acho que é muito ler 2 versículos, um capítulo da Bíblia. Eu acho que é muito, mas quando na verdade tudo o que Deus quer é a nossa adoração, é a nossa obediência, é que nós nos entregamos a Ele e Ele vai falando com nós o que Ele quer de nós, o que Ele quer que nós façamos para abençoar a vida de outras pessoas, o que nós devemos, como devemos agir para alcançarmos outras vidas, né? E talvez hoje nós devemos parar de procrastinar e agir. Agir, porque muitas das vezes Deus pede para nós agirmos. Vá e haja, vá e fale com aquela pessoa, dê uma palavra de ânimo, dê um abraço naquela pessoa. E muitas das vezes nós falamos o quê? Não, Senhor, mas eu nem tenho intimidade com aquela pessoa. Não, Senhor, mas eu nem falo com aquela pessoa. Então, só voltando ao início do vídeo que eu comecei com a toalha na cabeça, né? Então, não deixe para depois o que você pode fazer logo, né? Dê o seu melhor para Deus, né? Então eu pensei, Senhor, depois eu gravo esse vídeo, Senhor, que tu está falando comigo, mas eu pensei, não vou deixar para depois, eu vou fazer logo, porque talvez você esteja precisando desta palavra. Assim como muitas vezes eu fui ajudada por pessoas que nem me conhecem, que Deus estava tocando naquelas pessoas para que elas abrissem a boca dela, gravassem um vídeo para me alcançar. E se hoje eu for um instrumento para que Deus, a palavra de Deus chegue até você, eu já fico muito feliz de ter iniciado o vídeo de toalha na cabeça, nem ter secado o cabelo, nem ter passado uma maquiagem. Mas muitas das vezes Deus quer falar com alguém e nós não podemos deixar para amanhã, nós não podemos falar para Deus, não, Deus, o que eu tenho é pouco, não, Deus, depois eu faço isso que tu queres que eu faça. Quando na verdade nós devemos dar um passo de fé, como aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, Deus multiplicou. Assim como aquela mulher que tinha apenas 2 moedas e entregou as 2 moedas que ela tem. Eu também não posso me omitir, você não pode se omitir e falar, não, Deus, depois eu faço isso que tu quer. Não, Deus, agora eu estou ocupada, agora eu estou com uma toalha na cabeça. Não, Deus, eu não estou pronta. E apenas peça a direção para Deus, que Deus quer falar com você. Ou Deus quer falar com alguém perto de você. E muitas das vezes nós não podemos ter pedra no caminho das pessoas. Nós devemos ajudar as pessoas a estar mais perto de Deus todos os dias. E é assim, desta forma, de cabelo molhado, que eu vou me despedindo de vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.